Olá, caros espectadores, bem-vindos de volta ao canal. Hoje vamos falar do Cryptid Evolution. Mas antes de começar, não esquece de deixar seu like para apoiar o canal, compartilhar com os amigos e se inscrever para não perder os próximos vídeos. Deixa nos comentários o que você achou dessa criatura e se quer mais mistérios bizarros assim. Vamos lá. A criptozoologia, esse campo fascinante que se dedica a estudar animais cuja existência não foi comprovada pela ciência, muitas vezes é tratada com certo ceticismo, e não é para menos. Afinal, estamos falando de criaturas como o pé grande, o monstro do lago Ness e o Mothman. Mas o que muita gente não percebe é que, por trás da busca por esses seres lendários, existe uma base científica sólida e um respeito profundo por conceitos fundamentais da biologia, principalmente a evolução das espécies. Embora a criptozoologia em si não seja considerada uma ciência formal, ela bebe diretamente das fontes da zoologia e da paleontologia, ciências que têm na teoria da evolução seu pilar central. A lógica é simples: para que um novo animal, desconhecido da ciência, possa existir, é preciso que haja uma explicação biológica e um caminho evolutivo que justifique suas características e seu lugar na árvore da vida. Não se trata apenas de imaginar monstros, mas de investigar a possibilidade de que certas criaturas, vistas por testemunhas ao longo dos séculos, possam ser, na verdade, espécies reais que por algum motivo conseguiram se esconder do olhar acadêmico. E a história mostra que essa possibilidade não é tão absurda quanto parece. A própria revista National Geographic, por exemplo, ajudou a comprovar que dois animais considerados por muitos como lendas ou aches, o Godzilla, um porco gigante, e os elefantes da região do Congo, na África, eram, de fato, reais. Casos como esse acendem uma chama de esperança nos criptozoologistas e reforçam a necessidade de se pensar com rigor científico. Foi exatamente essa abordagem que consagrou o belga Bernard Heuvelmans como pai da criptozoologia. Desde jovem, Heuvelmans desafiava seus professores jesuítas com um interesse nada santo pela evolução. Mais tarde, ele dedicou sua vida a estudar os animais escondidos com uma dedicação obstinada aos métodos científicos e à documentação rigorosa, correspondendo-se com pesquisadores do mundo todo e construindo uma biblioteca vasta sobre o assunto. Seu trabalho, baseado em zoologia, acabou sendo respeitado em parcelas da comunidade científica justamente por não abrir mão desse embasamento teórico. Seguindo essa mesma linha, outro grande nome da área, Laurent Coleman, escreveu certa vez o obituário de um antropólogo evolucionista chamado Grover Krantz, elogiando justamente por sua coragem acadêmica ao defender a existência de primatas como o Sasquatch, o que mostra como a teoria da evolução está intrinsecamente ligada a essas pesquisas. Um dos exemplos mais claros e fascinantes dessa aplicação da teoria da evolução na criptozoologia é, sem dúvida, a busca pelo pé grande, também conhecido como Sasquatch. A pergunta que os cientistas fazem não é simplesmente ele existe, mas sim poderia ele existir dentro do que sabemos sobre zoologia e evolução? E a resposta, surpreendentemente, é um sonoro sim. É possível. Isso porque sabemos que um animal com as características descritas para o pé grande de fato existiu na Terra há entre 1 e 9 milhões de anos. Estamos falando do Gigantopithecus, um primata gigante que habitou o que hoje é a Ásia Central e Sudeste, na árvore evolutiva. Seu parente vivo mais próximo é o orangotango, um primata asiático de pelos longos e avermelhados, inteligente e curioso sobre o comportamento humano, características que se encaixam perfeitamente em muitas descrições de testemunhas. A teoria mais aceita entre os criptozoologistas é que, se o pé grande existe, ele seria um descendente direto desse gigante pré-histórico. E como teria chegado às Américas? Provavelmente da mesma forma que os primeiros humanos, atravessando a ponte de terra que ligava a Ásia à América do Norte, na região do atual Estreito de Bering, há milhares de anos. O comportamento do orangotango também ajuda a explicar por que é tão difícil encontrar um pé grande. Diferente da maioria dos primatas que vivem em grupos, os orangotangos são criaturas solitárias. Eles se dispersam por grandes áreas e raramente se cruzam. Imagine um animal igualmente solitário e inteligente que, com o avanço da civilização humana, simplesmente recuou cada vez mais para o fundo das florestas e cadeias de montanhas. Se sua população for naturalmente dispersa e sua longevidade alta, como a dos grandes primatas, encontrar um fóssil ou um ósseo seria um evento raríssimo. A maioria dos ossos, afinal, se decompõe em poucos anos. Some-se a isso o fato de que nunca houve uma busca científica organizada e de larga escala por esses vestígios, e a ausência de provas concretas começa a não significar necessariamente a prova da ausência.
Se o pé grande representa um ramo de primata que seguiu um caminho evolutivo próprio, outras criaturas lendárias nos forçam a considerar possibilidades ainda mais ousadas. Os reptilianos e os homens lagarto, por exemplo, nos fazem pensar: e se, em algum canto do planeta, os répteis tivessem continuado a evoluir de forma a desenvolver inteligência e postura ereta, assim como os primatas fizeram? Os répteis são, afinal, uma das classes de animais mais antigas e bem-sucedidas da história do planeta. Durante milhões de anos, foram eles os senhores da Terra. Não é totalmente absurdo especular que algumas linhagens possam ter seguido um caminho rumo a formas de vida mais complexas, escondidas dos olhos humanos. Uma das hipóteses mais instigantes nesse sentido veio do paleontólogo Dali Rousseau, que em 1982 propôs um exercício de imaginação científica. O que teria acontecido se o pequeno dinossauro carnívoro Troodon não tivesse sido extinto há 65 milhões de anos? Rousseau notou que os troodontídeos tinham um cérebro grande para os padrões dos dinossauros, mãos com dedos semipreenseis e visão binocular. Ele especulou que, se essa linhagem tivesse continuado evoluindo, poderia ter dado origem a uma criatura inteligente com corpo parecido com o humano, o dinossauroide, que teria olhos grandes, 3 dedos em cada mão e provavelmente se comunicaria com sons semelhantes aos cantos dos pássaros. É uma ideia fascinante que, mesmo sendo especulativa, mostra como a evolução é um processo cheio de possibilidades. Conclusão. E assim, chegamos ao fim do vídeo. Espero que tenham gostado. Até a próxima.